Olá, amigos! Hoje começa uma série de programas sobre vinhos e azeites de Portugal. Numa parceria entre a Adega Atlântico e o Sistema Brasileiro do Agronegócio, nós preparamos para vocês belas imagens e temos para oferecer grandes produtos desse nosso país irmão. Daniel de Paula esteve lá, presenciou a produção dos vinhos e traz essas belas imagens para vocês. Confira! O SBA está em Portugal. Viemos até aqui para percorrer todo o país que deu origem à nossa terra para mostrar um pouquinho de algumas das regiões que compõem o catálogo de denominação de origem controlada e que dão tanta certificação a essas verdadeiras obras de arte chamadas vinhos portugueses. Viaje conosco nesse documentário que vai apresentar algumas quintas, algumas herdades, propriedades que conseguem levar do campo para a mesa o fino do sabor. Sou do fado, como sei. Prepare-se para uma viagem que vai desvendar alguns segredos do mundo do vinho e do azeite. Mais especificamente, alguns dos mais antigos e prestigiados vinhos do mundo, que são feitos em Portugal, de onde antigos imperadores de todas as partes do velho continente também buscavam seus azeites. Passamos alguns dias em Terras de Cabral, buscando imagens e segredos que contam em cada garrafa um pouco de história e sabor, arte e tecnologia na elaboração de cada vinho, que eleva o espírito de quem aprecia uma bebida que representa o sangue de Cristo, que em cada copo leva o que os apreciadores denominam néctar dos deuses. Por falar em copo, denominação e outros componentes, alguns segredos são fundamentais para cumprir o objetivo de quem produz vinho e azeite, que é satisfazer o consumidor. Terra de infantes, de descobridores que percorreram o caminho das Índias e que há 500 anos desembarcaram no Brasil, Portugal conserva em seus palácios e castelos de Lisboa, Sintra ou qualquer outra região, registros históricos que muitos produtores conservam para colocar tradição como um dos ingredientes para cada rótulo. Mesmo quando essas terras eram caminho de milícias que lutavam por territórios e poder, o último pedaço de terra do bloco europeu antes de cair no Atlântico, Portugal virou cobiça de muitos povos que já enxergavam aqui uma terra produtiva, mesmo em tempos primitivos. Por isso, e por ter os romanos dominado boa parte do país, é comum vermos templos, fontes ou estradas romanas no sul, como em Évora, capital do Alentejo, ou no norte, como aqui em Vila Flor, no Douro. Essa região, por sinal, faz parte da história, porque aqui começou a demarcação das regiões que compõem o grande catálogo de denominação de origem controlada em Portugal. Em 1756, o Marquês de Pombal, vendo então a grande demanda da aristocracia e da corte europeia, passou a controlar uma espécie de padrão de qualidade para os vinhos portugueses que enriqueciam as mesas europeias. A partir de então, muitas regiões fizeram o mesmo, com controle do Estado, para certificar a qualidade do vinho. Ao longo dos anos, a medida foi copiada por países grandes produtores de vinho em todo o mundo. Para criar uma denominação e ter força em termos de região, ele resolveu demarcar. Demarcar foi marcar com marcos toda a denominação para podermos, de certa forma, fechar o espírito da denominação. E a denominação o que é? É, de certa forma, todo o terroir da região, e como dissemos há pouco, o terroir não é mais que o clima, o solo, a casta e as variedades de uva. Essa reserva fez com que se criasse uma denominação tão importante hoje como património mundial que é a região do Douro. Por ter essa ligação tão forte com a história e com a fé,
Em Portugal criaram-se muitas comunidades religiosas, como o Convento da Cartucha, em Évora, onde monges vivem isolados do mundo no maior claustro da Península Ibérica, 1.800 metros, em que eles não dão as caras, não falam com ninguém e passam o tempo apenas rezando. Esses aqui são os livros que datam ainda de 1612, com o papiro onde era impresso a partitura e também as letras dos hinos entoados pelos monges cartusianos que utilizavam esse espaço para os seus cultos diários. Aqui eles se sentam e se sentavam, continuam ainda utilizando esse espaço, eventualmente, para fazer os seus cultos, as suas aclamações. Nesse pedaço, um imenso altar, sem nenhum santo, onde está apenas o Santíssimo Sacramento, é todinho banhado a ouro vindo do Brasil. Mas o que tem a ver o convento dos monges cartusianos com o vinho português? É exatamente isso. Do Brasil veio ouro séculos atrás. Ao Brasil voltará o vinho fabricado nessas terras. O vinho e o azeite estão em todas as mesas portuguesas, e isso criou um mercado exigente e uma responsabilidade grande para todos os produtores, mesmo aqueles que dividem suas atividades com a arte de produzir uma bebida de qualidade que continue mantendo satisfeita a exigência dos diferentes níveis de apreciadores em todo o mundo. Hoje produz-se vinho muito bom em Portugal, quer no Douro, quer no Alentejo, quer noutras regiões vinícolas. Produz-se vinho muito bom em muitas outras partes do mundo e é esse, digamos, o nosso objetivo e a nossa ambição. É fazer vinhos diferentes e fazer vinhos melhores. E o nosso sucesso depende de conseguirmos isso. Hoje em dia as pessoas querem dois tipos de vinho, na minha ótica, de jovem e que acho que estamos a entrar no mundo. Queremos um tipo de vinho para um consumidor que já conhece e que quer desfrutar de um bom vinho quando chega a casa e estar pensativo, um vinho com madeira, com estrutura, com bons taninos. Isto é um tipo de consumidor, que pode ser homem ou mulher. E depois temos um tipo de consumidor, que é aquele que a mim me interessa cativar devido à mesma idade, que é entre a casa dos 20 e dos 30, que é fazer um vinho fácil, frutado, elegante, descomplexado e um vinho sem tabus. Porque você, para beber um vinho, não precisa de ter uma lareira, não precisa de ter uma temperatura de 18 graus. Não, você, para beber uma taça de vinho, tem que estar bem disposto e apetecer e ter uma boa companhia. E é isso que eu pretendo transmitir com os meus vinhos. É que as pessoas tenham uma boa companhia e tenham um bom astral para beberem. Ou um vinho mais complexo para um determinado tipo de comida, ou um vinho para ler um livro que abre uma garrafa e bebe uma taça. Há muita gente que bebe vinho. Cada vez mais pessoas fazem cursos de vinho, fazem cursos de provas, vão aprendendo, vão se instruindo mais com o vinho. E o próprio consumidor vai ficando mais exigente. E como no vinho nós temos que pensar à la longue, porque vocês vão consumir vinho de 2005, nós estamos em 2010. Portanto, eu quando fiz o vinho em 2005 já tinha que ter pensado que o vinho iria ser consumido passado 6 anos e tinha que ser bom. Para ser bom, o vinho português valoriza suas origens, a conservação de cada valioso e característico terroir, na mistura de diversas castas, variedades de uvas que só aqui são encontradas para dar o toque único dos vinhos portugueses que o mundo bebe. E é tudo isso que vamos mostrar nesta viagem realizada em pleno inverno europeu, enquanto as vinhas recuperam sua atividade vegetal para a próxima safra. As uvas da última colheita já foram vinificadas e os vinhos armazenados passam diariamente pelo estudo dos enólogos para ser definido que tipo de paladar eles vão agradar, que mesa eles podem compor. Durante esses estudos, especialistas viajam conosco pelo país, ensinando detalhes que fazem a diferença na hora em que se prova um bom vinho. Nessa viagem, vamos mostrar alguns desses segredos e visitar herdades e quintas, onde se produzem verdadeiras obras de arte que saem dos lagares e tonéis para entrar no navio e espalhar prazer e satisfação em todas as mesas. O navio vai deixar o rio, deixa-o ir, deixa-o lá partir.
como escreveu Camões no Cabo da Roca, ponto mais ocidental do bloco europeu. Aqui termina a terra e o mar começa. Daqui dá para ver que, além do Atlântico, haverá mais história em cada garrafa de vinho ou azeite português que for aberta no Brasil. E aí, gostaram desse início? Espero que sim. Muita coisa boa ainda está por vir. Espero que vocês tenham ficado com gostinho de quero mais conhecer esses vinhos incríveis, esses lugares maravilhosos onde os nossos produtos ganham vida. A Adega Atlântico espera vocês sempre por aqui. Saúde e não deixe de visitar o nosso site www.adegaatlântico.com.br. Muita coisa boa ainda está por vir.